Boa noite, boa noite, boa noite. Vou esperar as pessoas entrarem aqui. Bem-vindas, bem-vindo. Carol Futuro, meu Deus, quanto tempo, que saudade. Mamãe, Deia, queridos, bem-vinda e bem-vindos. Boa noite, mãezinha, boa noite, Carol. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Meu amor, tá funcionando aí? Tá. Eu vou deixar as pessoas irem entrando. E a gente já começa. Bom, para começar, enquanto as pessoas estão chegando, vou falar um pouco disso que eu estou fazendo. Rapidinho. O Marcos Americano entrou. Sim. Aproveita para falar que sexta-feira vai fazer uma live às 6 sim. horas. O Marcos Americano entrou aqui. Querido, obrigado pelo convite. Sexta-feira, eu e Carol, Às 6 horas. às 6 horas, vamos fazer uma live com o Marcos Americano. Agradecemos demais a ele o convite. Muito obrigado, vai ser um prazer imenso. Nos vemos em breve. Então, apareçam lá. Vai ser eu e Carol, vamos ser entrevistados pelo Marcos, tá bom? Eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo aqui, nesse trabalho. Esse trabalho eu estou chamando de Quarentena Consciente, que resultará em algo que eu estou chamando de arte como carruagem. Algumas pessoas já sabem que eu também sou tarotista, além de ator, e tem muita coisa em torno da jornada do herói, da trajetória de vida das pessoas, da espiritualidade. Eu quero muito que esse trabalho depois vire algum tipo de oficina ou que ele se transforme em algo que faça bem às pessoas, que a gente possa investigar nossa alma, né, assim, e se transformar, né. Bom, as outras lives, nós já tivemos 5 lives, essa é a sexta, essa é a live número 6. Todas as lives estão também no meu canal do YouTube, eu deixo aqui também no IGTV, e estão também no meu canal do YouTube, então podem mandar os links, podem curtir, se inscrever no canal. Hoje eu tenho que dar algumas notícias. A primeira notícia é que logo após essa live aqui, às 20h30, eu vou encontrar com Diego Fernandes, que é fisioterapeuta, instrutor de pilates, e é um homem da espiritualidade, um cara que lida com as ciências ocultas, um grande conhecedor. E o nosso tema de hoje vai ser reencarnação, às 20h30, depois dessa live aqui. Só vai dar um tempinho de beber uma água, ir ao banheiro e voltar. Então eu convido vocês a participarem dessa segunda live, desse encontro, dessa entrevista. E mais uma coisa, a Barca dos Corações Partidos, minha companhia, fez um clipe. E nesse clipe nós pedimos para que pessoas, vários artistas, pessoas também não artistas, mandassem vídeos inspirados na música Ali, que é uma música de um espetáculo nosso chamado Auê, de autoria do Renato Luciano. E nós fizemos um clipe, e esse clipe já está a prévia desse clipe. Esse clipe vai ser lançado na sexta-feira, e a prévia dele já está lá nos stories da Barca. E eu vou colocar aqui também nos meus stories, então eu convido todos a curtirem também os vídeos que estão no canal oficial da Barca dos Corações Partidos. Se inscrevam lá, tem muita coisa legal lá. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo novo. E dessa vez nós temos um clipe. Nesse momento de pandemia, cada um de nós mandou vídeos, outras pessoas que não são da Barca mandaram vídeos. Isso foi editado junto com a música Ali, e tá muito bonito.
E vai ser lindo poder apresentar isso para vocês. Bom, eu hoje tirei uma carta, porque o tema da nossa live é meio de vida e impacto no mundo. Então eu tirei uma carta antes da gente começar e saiu nada mais, nada menos do que a nossa querida Torre. Foi a carta que saiu antes dessa live começar. E o tarô nunca me decepciona. É impressionante como essa ferramenta acessa o que está acontecendo e uma leitura cuidadosa pode trazer até soluções, sabe? É uma ferramenta espiritual. E quando eu resolvi falar sobre meio de vida e impacto no mundo, obviamente, o nosso meio de vida, a forma como a gente ganha a vida, a forma como a humanidade tem se comportado ao longo de séculos, causou um profundo transtorno na natureza. E não é à toa que nós estamos agora num momento ápice desse caos plasmado pelas nossas loucuras humanas, né? Bom, a torre fala a respeito, é um símbolo, né? É uma imagem arquetípica que traz as energias da ideia de caos. E aí vocês podem ler por vocês mesmos. Identifiquem isso que eu estou falando, sintam. Traz a ideia de caos, traz a ideia de descer do salto, sabe? De quando você toma uma varetada da vida e o ego tem que se reestruturar porque ele foi obrigado a ser repensado, transformado, trabalhado por uma surra, por uma queda, né? Você vê que nessa imagem essa torre está desmoronando com fogo, e esse mar, né, das águas, como a ideia de quando a gente toma uma vaca do mar, né, e roda, você não sabe onde está o céu e a terra, você não sabe o que é luz e sombra, é o próprio caos, né? Nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, um caos. Também tem um aspecto dessa carta que fala sobre a surpresa do caos. Nosso ego, o que acontece? A gente planta sementes no mundo, né? Nós vamos plantando sementes, jogando sementes diferentes ao léu, cada uma com seu DNA específico, mas em algum momento essas sementes nascerão. Se eu plantei maçã, vai nascer maçã. Se eu plantei banana, vai nascer banana. Essa é um pouco a ideia da próxima live, né? Da reencarnação. Porque tem uma coisa com o Dharma e o Karma, né? Que é a ação. Não é o Karma do universo se vingando de nós por uma ação negativa. Isso é o humano colocando os seus venenos mentais a serviço de um olhar sobre o mundo. Isso está errado. A ideia de Dharma e Karma é ação, é a ideia de ação, é como plantar sementes mesmo. Cada semente que eu planto vai nascer num momento que nós não sabemos quando. E aí, a surpresa para o ego vem disso. Plantamos sementes e elas estão brotando. E aí, de repente, a gente se surpreende e se vê sofrendo do impacto daquele resultado aflitivo, daquilo que nos causou algum mal, mas aquilo foi plantado muito tempo atrás. Por quê? E aí eu vou já entrar mais profundamente no nosso tema, saindo um pouco da carta da torre. Acho que deu para identificar. Eu vou abrir um momento para perguntas no final, se alguém quiser me perguntar, fazer perguntas aqui. A Carol vai me ajudar e eu vou tentar responder, mas eu já vou entrando aqui no tema. E o tema, eu queria começar o nosso tema de hoje lendo. Já vou indicar os livros e ler também a parte de trás, a capa, a parte de trás aqui do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo,
do Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extensão de minérios. Neste livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza, de uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. E aí, na parte de trás do livro, Ailton Krenak, esse líder indígena que nasceu perto do Rio Doce, ele diz: uma parábola sobre os tempos atuais por um de nossos maiores pensadores indígenas. Ele diz: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos nós. Então, queria começar hoje falando sobre o sentido de antropoceno, que o Ailton Krenak fala tanto, que é uma crença de que a humanidade é como algo separado da natureza. Ele vai atentar a gente para as ausências, e ele chama de ausências, o que eu acho inacreditável, as ausências que a vida nas cidades, a vida em sociedade criaram. Essas ausências geram a ilusão de que estamos separados e de que não há karma e dharma, de que não há o plantio, de que nossas sementes que plantamos e nossas ações no mundo e na nossa consciência não têm resultados, não têm consequências, porque nos acreditamos separados da vida. É uma loucura isso. E essa ilusão do antropoceno tem causado profundos desastres, né? A própria barbárie. E o Leonardo Boff, também, que eu quero citar aqui, ele me atentou. É claro que a ideia de sustentabilidade, a permacultura e o biorregionalismo eram assuntos que estavam aí, a mínima preocupação com o lixo e com os resíduos e os rejeitos e com tudo que, como né, diminuir o meu impacto no mundo. É claro que isso, de alguma maneira, sobrevoa nosso horizonte. Mas o Leonardo Boff me atentou para ir mais a fundo nessa pesquisa da permacultura, do biorregionalismo, e é algo que me interessou muitíssimo e que eu quero dizer para vocês aqui que eu estou profundamente encantado e motivado por essa pesquisa. Porque não é só uma engenharia ou uma tecnologia ou um pensamento, é também uma cultura, uma forma de vida, um meio de vida. E aí chegamos no nosso tema. Leonardo Boff vai dizer, muito em consonância com Ailton Krenak, Leonardo Boff, não sei se todos conhecem, pesquisem a teologia da libertação e pesquisem também o ato na Constituinte de 1987, na Assembleia Constituinte, do Ailton Krenak. Foi quando ele ficou mais conhecido por esse ato, que ele passou genipapo no rosto inteiro, como um ato político, como um ativista, tentando chamar a atenção para a violência com os povos originários. E aí,
Bom, Leonardo Boff o idealizador, né, um dos idealizadores da teologia da libertação, um frei, escreveu muitos livros, inclusive O Tal da Libertação, é um livro que tem introdução do Fridtjof Capra, inclusive do Leonardo Boff, fala sobre o biorregionalismo. O Leonardo Boff diz: podemos produzir não para acumular riqueza, mas para ter o suficiente e decente para todos, em harmonia com os ciclos da natureza e com o sentido de solidariedade para com as gerações presentes e futuras. E ele ainda completa: podemos ser mais com menos. Então, falando agora sobre a questão do meio de vida, né? Do meio de vida como um impacto no mundo, eu queria falar um pouco sobre o que é ser um garoto na Praça Seca, em Jacarepaguá. Deixa eu ajeitar só um negocinho aqui. Que estudou em escola pública e minha família, né, preocupada com o meu futuro, preocupada com o que eu ia fazer da minha vida, me propôs muitos caminhos, inclusive se cotizaram, aguentaram firme para pagar uma escola particular, para eu ir para uma escola particular, sempre com uma certa luta, não foi muito fácil, né? E na tentativa de que eu fizesse prova para as Forças Armadas, porque era uma segurança, né? Eu não quero entrar aqui muito nessa história, mas o fato é que pensar, e aí eu penso muito nos pais, nos jovens que estiverem aí, ou que estiverem me ouvindo agora, esse meio de vida e essa preocupação dessa separação entre o que somos, nossa natureza, e o confronto com um mundo que se separou, um mundo desse antropoceno, dessa humanidade que se vê separada da natureza e que não observa tanto a natureza como a sua própria natureza, né? Na antiguidade, se não me engano, os nomes eram dados às crianças depois que elas nasciam, porque se observava um ancião, observava a natureza, a energia, olhava para a energia daquele bebê, daquele ser que estava vindo ao mundo e nomeava identificando uma aura, um caminho, uma característica. Essa busca pela natureza me parece que foi perdendo lugar para muita coisa pronta, né? E aí, para os pais, para os jovens que me ouvirem agora, assim, o momento de decisão do que fazer da vida, como eu, na minha época, eu lembro que como solução, eu pensei assim, no militarismo eu tenho mais segurança financeira, eu vou poder estudar durante um tempo sendo pago para isso, e vou me formar, e já vou ter trabalho e tal. Aí eu pensei assim, mas então eu vou fazer a EPICAR, vou fazer a aeronáutica, porque eu quero voar, né? Quero estar dentro de um avião, para voar, para estar no ar. E eu lembro que na verdade já era uma tentativa de alçar outros voos, né? Que ganharam novos sentidos depois. Mas, é claro, não passei nem na IPCAR, nem no Colégio Naval, mas eu fui construindo um caminho que ressoava com a minha natureza, que era a de um garoto que em qualquer festa que fosse dançava, pulava, fazia bagunça, dançava com as tias. Então as tias amavam, se divertiam comigo, porque adoravam dançar com aquela criança que pulava, brincava, né? Então essa alegria, sempre teve muita festa em casa. Sempre foi uma casa muito brasileira nesse sentido, né? Minha bisa
minha bisa médium de Umbanda, né? E a casa num puro batuque. Sempre tinha festa nos meus aniversários. Então a família ia para lá e aí eu queria dançar, pular, brincar. Então, ressoando com essa natureza, eu enveredei pela arte. Eu atraí por frequência essa realidade para minha vida. E isso aconteceu. Mas o fato aqui precisamos acabar com essa separação da natureza e da nossa natureza. Porque nós somos a natureza. A ecologia somos nós. Nós, sabe, é o que o Ailton Krenak estava falando sobre despersonalizarmos o rio, porque para os povos originários a árvore já foi gente, o rio já foi gente, a montanha já foi gente. E essa identificação tão próxima, fraternal, que se aproxima muito de um frade franciscano, já que o próprio Francisco de Assis fez o cântico às criaturas, chamando o sol de irmão, a lua de irmã, né? Então o homem parar de se ver separado e identificarmos mais a natureza das crianças, dos jovens, os pais entenderem que o caminho é mais rápido se aquela pessoa responde ao seu entusiasmo, ao que te entusiasma. Estarmos atentos a observar na criança, no jovem, o que faz o coração daquele jovem sorrir, que tipo de ação, que tipo de movimento, que tipo de destreza. Às vezes isso não está plasmado na vida. E agora, mais ainda, as crianças estão nascendo para mudar os paradigmas do mundo. Isso não vai ter jeito, não adianta a gente tentar se agarrar ao passado desesperadamente. As crianças vão mudar tudo. As crianças que estão vindo para transformar os paradigmas. Eu sou otimista, mas a gente precisa orientar essas crianças, como orientamos muitas vezes um rio. Orientar essas crianças, encontrando dentro da natureza delas o que elas precisam fazer. Encontrar o meio de vida, e é aí que eu queria chegar, está profundamente conectado com o todo. O meu meio de vida não pode ser ferramenta que cause morte, dor, sofrimento, injustiça, injúria, separação. Então, se o meu meio de vida causa essas coisas, provavelmente eu também não alcançarei um estado de plenitude na minha vida e no meu entorno e na minha família. Não adianta as famílias se fecharem no núcleo familiar com a sua crença, com a sua igreja, com a sua língua, e esquecerem que fora nós estamos vivendo uma torre. Enquanto a torre estiver caindo lá fora, não adianta eu estar fechado no meu clã, achando que o barco não está afundando junto. O barco está afundando junto. Entende? Bom, eu queria trazer esse pensamento para a gente aqui. Quero muito ver as perguntas de vocês aqui para tentar responder, porque são questões delicadas. E já propondo os 2 livros de hoje, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E para os nossos amigos artistas e não artistas, eu quero indicar também um livro de um grande amigo,
Isaac, eu já fui dirigido pelo Isaac, é um grande diretor. Isaac Bernard é um grande diretor, ator, encenador, um homem da arte, um professor, mestre, um cara que eu admiro muito, tenho muito carinho por ele. E ele escreveu um livro, Encontros com o Griot, Sotigui Koyate. E aí, por que eu trago esses nomes, esses homens, né? Porque nós precisamos de referências. A ética, como a ética não é um padrão de regrinhas fechado, né? Ela não é a ética não é uma cartilha de regras onde amanhã as mesmas regras estarão servindo. Não. Ética depende da liberdade, depende da angústia de um dilema, depende que eu tenha liberdade para fazer a minha escolha. Então não pode ser uma cartilha. Então a ética depende disso. E nesse caso, ela também depende de mestres, de referências, de figuras referenciais para nós, que nos tragam, que evoquem o melhor de nós em nós, que acordem, despertem coisas em nós. Todos aqui já passaram por algum grande mestre, algum grande professor, a quem você não conseguia parar de olhar e ficava ouvindo, atento, com amor, com carinho por aquela pessoa, encantado por aquela pessoa estar acordando em você o melhor, estar fazendo você pensar, se transformar. A minha mãe sempre conta essa história que está aí, escrita aí. Mas as referências são importantes. E aí é importante a gente procurar lá o videozinho do Ailton Krenak, na Assembleia Constituinte de 87. É importante a gente descobrir quem foi Leonardo Boff e a teologia da libertação. É importante a gente descobrir o que é ser um griot. Sotigui Koyate é africano e um griot na sociedade da qual ele faz parte. São homens que estão sempre retirados, contadores de histórias, que quando a tribo, o grupo social precisa de novas ideias, de transformação, quando a sociedade está no caos, quando a sociedade daquele grupo está passando por uma torre, os griots conclamam todo aquele grupo social e contam histórias. São contadores de histórias, atores, artistas, elevados ao seu verdadeiro lugar na sociedade. Porque, como a gente falou na última live, né, o próprio filósofo Friedrich Nietzsche diria que a coisa mais importante que a humanidade tem é a criatividade, é a arte é a nossa salvação. Para esse grupo africano, né, do qual Sotigui fazia parte, a arte tinha esse papel. Eles contavam histórias e com isso educavam, pacificavam as situações na tribo. Faziam ali também um papel de intermediavam situações difíceis, né? Me fugiu a palavra agora, mas enfim. E esses mestres são necessários em momentos de caos, em momentos em que o nosso ego se vê destroçado e que a gente toma a vaca da onda, não sabe onde está luz e sombra. Mediador. Mediador. É um mediador, é isso, né? Bom, e aí, trazendo para nós aqui, para o nosso tema, tudo isso, eu separei algumas coisas sobre biorregionalismo e permacultura. Eu não quero
com isso aqui, fazer uma apologia a uma forma de viver, dizendo que assim é melhor do que... você quer os livros, Carolzinha, para escrever? Aqui. Não quero fazer nenhuma apologia, mas eu quero também dizer que eu hoje, talvez essa seja a melhor referência que eu encontrei sobre tudo que eu estou dizendo aqui. Sobre um meio de vida que não tenha um impacto destrutivo no mundo. Tem muitos jovens, e jovens mesmo, assim, agora, dando aula sobre isso que eu vou falar aqui. Quero agradecer a página da minha amiga Tayane Maciel, sobre Novo Mundo, que fala sobre sustentabilidade, me ajudou muitíssimo. Quero agradecer também a um órgão que eu vi nas minhas buscas no YouTube, o IPEC. Tem alguns outros grupos, mas eu não vou lembrar agora. Mas o biorregionalismo e a permacultura pareceram para mim exemplos magníficos sobre essa nossa conversa de hoje, né? Então, biorregionalismo é um sistema político, cultural e ecológico definido pelas características da fauna e flora da localidade. Entende? Ele propõe aqui, né, o biorregionalismo nasceu no início dos anos 90, no México, Canadá, Estados Unidos, foram os primeiros lugares, com a criação de conselhos biorregionais que extrapolavam a ordem administrativa, extrapolava a estrutura administrativa dos lugares. E aí, ele propunha que, né, eles propunham que a ecologia é que a vida humana se adapte à flora e à fauna e àquele meio ambiente ali onde se reside, né? E não o contrário, não a gente degradar um lugar e depois que ele não tem mais serventia, irmos embora para outro e continuar degradando. O que acontece com essa atitude é que a gente se torna semelhante ao Covid-19. É a mesma atitude do vírus, né? E aqui o biorregionalismo propõe uma atitude humana, cultural, totalmente permeada pela mãe natureza, que é mãe, sim, a mãe terrena, né? Lembra que o Ailton Krenak fala que o problema foi a gente despersonalizar a terra, despersonalizar o rio, despersonalizar as árvores, né? Então, chamar a terra de mãe, eu acho magnífico, porque ela nos nutre como uma mãe, né? Então, como nós estamos agindo com essa mãe? Esse termo biorregionalismo foi criado em 1975 pelo canadense Alan Van Nieuwkerk. Ele dizia que eles impediam que a monocultura também avançasse em cima da biodiversidade. Algo que tem acontecido muito hoje, né? Vide a forma como nós estamos tratando a Mata Atlântica e a Amazônia. Então, começa a haver uma preocupação de entender a importância da biodiversidade, que ela é tão rica ou mais do que um sistema monocultor, né? E aí vem um termo que eu amei, que foi a permacultura, que eu fui estudar um pouco, e eu achava que tinha a ver com a ideia de semente apenas, né? A permacultura. Mas aí, permacultura são duas palavras, né? Que é permanente e cultura, uma cultura permanente, né? De sobrevivência, né? Esse prisma da interação, ela traz para nós esse prisma da interação entre o homem e o meio ambiente, completando
todos os ciclos, visando uma sustentabilidade, um equilíbrio em todas as relações. O que eles querem com isso? O que a permacultura propõe? Que eu deixe, que a minha passagem pela Terra deixe um legado da própria Terra, que eu não passe destruindo e que as próximas gerações, para que as próximas gerações não tenham que se ver diante de um caos, né? Então eu deixo de ser tão predador e me torno parte da natureza, não mais separado dela. Aproveitar a natureza a nosso favor e a favor dela. Ajudar a natureza a se manter e até criar natureza ao seu redor. Você criar a natureza ao seu redor. Numa comunidade rural, essa biodiversidade ao redor da casa é algo que propõe a permacultura. Plantar muito, né? Mas aí eu me perguntei, tá, e na vida urbana? E aí encontrei o termo permacultura urbana, que tem três alicerces, 3 axiomas, 3 parâmetros fundamentais, que é isso, a permacultura como um todo, tá? Não só a urbana, eu já vou ler a urbana. Mas a permacultura como um todo tem 3 alicerces, que é cuidar das pessoas, cuidar do planeta e a partilha justa dos bens excedentes. Gente, isso não é maravilhoso? Sou só eu que acho? Claro que não, assim, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é um olhar sobre o mundo transformador, né? Precisamos nos mover em direção a esse lugar. Senão a gente não vai ter ser humano para contar a história. Não vamos sobreviver. Tem a flor também da permacultura, né? Que é cidadania ativa, ou seja, junte-se a grupos, crie coletivos, grupos da sua rua, do seu bairro, da sua praça. Se conecte com as outras pessoas. Quem é que mora no apartamento do seu lado? Vá nas reuniões de condomínio. Novas formas de organização, novas formas de organização social, né? Buscar novas formas de organização e de ecologia. Ecologia humana, ecologia do próprio homem, ele não está separado, entende? Cuidado da terra, hortas comunitárias, né? Diminuir, começar a comprar orgânicos, diminuir essa coisa da produção em larga escala e começar a produzir para o bairro, para os pequenos núcleos. A compostagem, reduzir o que for descartável, moradas autossustentáveis, a moradia ser autossustentável, né? Se preocupar com o lixo, né? Então, eu tenho uma parte do meu lixo que é reciclável. Esse lixo eu não rejeito, né? Então, eu posso fazer uma compostagem, e aquilo pode virar adubo. Tem até projetos que você dá o material orgânico para o projeto e eles te trazem mudas de planta. Ai, gente, perdão. Um carro disparou aqui. Parou. Mas ele entende? Você dá o material orgânico e eles te trazem mudas. Ciclo orgânico. O ciclo orgânico, né? É um deles. Compartilhamento de ferramentas. Compartilhar as ferramentas no prédio. Deixar um lugar, um espaço onde você possa compartilhar e todo mundo pode usar a mesma ferramenta. Eu precisei, pego emprestado, devolvo.
para consertar um objeto meu, pilhas e baterias recarregáveis, bicicleta direto, né? Usar bicicleta. E tem bicicletas que bicicletas ergométricas que você, enquanto está movendo, você mexe o liquidificador, você carrega seu celular. E essa bicicleta em casa, você está fazendo exercício, bicicleta ergométrica, e aí você tem até o liquidificador, você acopla o liquidificador ali e já bate um suco. Você pode também carregar o seu celular, carregar outras coisas, pilhas recarregáveis para poder usar. Educação e cultura. E aí a gente chega a um ponto que, é claro, né? Se eu entendo a natureza do homem, se eu falei sobre o Edgar Morin na última live, falando sobre os 7 saberes, né, para uma educação do futuro, educação tinha que ser o primeiro passo dessa sociedade. Educação tinha que ser tudo, é a base, né? Então, educação e cultura. E essa educação e cultura pode estar ligada também a estudar coisas como panificação, fazer seu próprio pão em casa, marcenaria, costura, para você próprio cuidar dos seus objetos, cuidar das suas roupas, para você não ter que sempre comprar. Entende que todas essas propostas aqui diminuem muitíssimo o consumismo? É o oposto da ideia de consumo, de consumismo, né? Você pode fazer sabão, você pode fazer seu sabão para lavar as roupas, você pode pensar em produtos de limpeza que sejam biodegradáveis, criar bibliotecas comunitárias, é uma parte da permacultura urbana, né? Você criar bibliotecas, trocas de livros, né? A caixinha do livro, deixe um livro, leve outro, né? Isso ter no prédio, ter na rua, ter na praça. Saúde e bem-estar, ou seja, sempre se preocupar com a sua saúde física, mental e espiritual. Porque isso gera uma ecologia humana, uma ecologia do pensamento, que será o tema da nossa próxima live, né? Cuidado com os idosos, cuidar dos nossos mais velhos, cuidar dos nossos anciãos. Eu estou vivendo um momento muito louco, porque homens como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, figuras que mudaram a minha vida, mestres, anciãos, agora são nossos mais velhos, são mestres. E ouvir esses homens falar. Outro dia eu vi também uma entrevista do Fábio Porchat, querido Fábio Porchat, com o Jô Soares. Foi bonito, sabe? Ouvir os mais velhos, cuidar dos mais velhos. E não só os nossos mais velhos da cidade, já que a gente aqui da cidade não dá importância aos mais velhos, né? Porque parece que a gente não dá importância aos velhinhos. A gente pensar nos anciãos dos povos originários que agora estão morrendo de Covid, nas aldeias. É uma situação muito delicada, muito difícil. Tem vários projetos para arrecadar dinheiro para ajudar os povos originários, os indígenas, nesse momento que a gente está vivendo, porque perder os anciãos, perder os mais velhos para um povo onde a base da sua tradição é a tradição oral e não escrita, é como perder o maior bem. Aqui, nesta cidade do Rio de Janeiro, nós perdemos o Museu Nacional e parece que nem doeu. Alguns eu vi. Eu estava lá na rua, né, e vi as pessoas mobilizadas, chorando, tristes por uma perda que, se eu lembrar, eu choro. Perdemos ali
parte da memória humana inteira, porque, como diz nosso ex-ministro Gilberto Gil, nosso ancião, nosso mais velho, o Brasil veio para ensinar a fraternidade universal. E parece que agora a gente está fazendo tudo ao contrário, né? Mas o nosso povo, o nosso formato, da forma como nascemos, como povo, como país, possibilita que a gente compreenda num nível profundo a ideia de fraternidade. E parece que a gente não usa isso. Parece que a gente, por o fato de nos encontrarmos separados de nós mesmos, nesse antropoceno que o Krenak fala, separados da nossa própria natureza e da natureza do meio ambiente, e do falta de cuidado com a nossa ecologia humana, nos faz, por exemplo, perder o Museu Nacional por uma questão também de falta de investimento na nossa memória, na nossa cultura, e da mesma maneira nós estamos perdendo anciãos dos povos originários que têm uma sabedoria ancestral que ninguém vai conseguir acessar de novo. É uma perda muito grande. Então o cuidado com os nossos idosos, o cuidado com os nossos mais velhos, nem que seja só para sentar e ouvir o coroa falar, ou a coroa falar, faz parte da permacultura. Fitoterapia, farmácias vivas. Percebe que a permacultura propõe algo que sai um pouco das indústrias, da indústria alimentícia, né, que faz a gente comer produto alimentício e não mais alimento de verdade, alimento vivo, né? Então a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, percebe que a permacultura escapa disso, mostrando novos horizontes, propondo um mundo sustentável, onde a gente consiga viver em paz, em harmonia, gente, pelo amor de Deus. Precisamos ouvir esse grito, né? A economia e as finanças, a economia circular. Eu, por exemplo, jogo tarô e me proponho aqui, estou aberto a qualquer outra pessoa que faça outra atividade. Se essa atividade for de interesse meu, vamos trocar. E eu já fiz isso com muitos amigos. Eu troco. Eu tenho um amigo terapeuta que me faz uma terapia, eu jogo um tarô. Uma amiga que outro dia fez para mim a constelação familiar, né? Eu troco, às vezes, jogo de tarô, eu jogo tarô para a pessoa joga tarô para mim. Eu troco por floral, eu troco por um curso. Trocar, uma economia circular, de troca mesmo. E parceria, cooperação, plantar em casa, feiras de troca, usar as feiras de troca, né? Os brechóis. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui sobre espiritualidade. Os objetos ficam imantados, sim, né? Esse anel aqui é imantado. Esse Japamala é imantado. Imantado por quê? Porque as minhas orações são feitas junto com esses objetos. Então, a imantação de objetos, de roupas, de armários, os objetos ganham vida mesmo, porque a gente imanta de magnetismo, de força espiritual, os objetos. Por isso que às vezes a gente chora com a perda de quando se quebra algo, porque gera uma relação e essa relação ela é também espiritual, ela também é magnética. Então, sim, tem pessoas que falam, mas eu não vou no brechó porque a roupa vai vir com a energia de outra pessoa e tal. Tem trabalho para isso. Entendeu? Pai Fabinho de Aruanda. Mentira, tô brincando. Mas tem trabalho para isso. A gente pode usar as ervas. A gente pode dar um banho de ervas na roupa. Entende? A gente pode dar um banho de erva na casa. Se quiserem saber melhor sobre isso, procurem Lucas dos Prazeres e Daisy. Qual é o sobrenome da Daisy, meu amor? Leitão. Daisy Leitão
Lucas dos Prazeres, um casal maravilhoso que dão aula, curso de fitoterapia, terapias alternativas. A Deise Leitão é maravilhosa. Enfim, tem um monte de gente legal, super conectada com tudo isso que eu estou falando aqui. Eles ensinam um bando de banho de ervas, de cura, de fitoterapia, lambedouros, de cebola, com mel, coisa para curar gripe. São curandeiros. E olha, faz diferença usar isso na vida, tá? Não estou dizendo que a gente tenha que abandonar a medicina, não dane-se o médico, agora eu vou cuidar. Não, porque também nós já estamos inseridos numa cultura. Se a gente tivesse nascido lá na aldeia dos Krenak, que está sendo devastada, provavelmente a gente não precisaria de médico nenhum, se não tivesse tido contato com o homem branco, né? Enfim, mas todo esse conhecimento serve sim para prevenir a gente das doenças. Por exemplo, comprou uma roupa no brechó, dá-lhe um banho de erva na roupa, tira, descarrega, bota aquela energia fora e usa de boa, dá o reset na roupa, dá o reset no objeto que foi consertado de novo, porque tem isso, os cabalistas dizem que quando começam objetos a estragar, a quebrar dentro de casa, é porque provavelmente a gente não está fazendo a troca certa na matemática universal. E olha que funciona, eu falo por experiência própria, tá? Bom, moedas sociais, existem muitas, eu fiquei assustado com a possibilidade de moedas sociais. Pesquisem isso na internet, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de moedas sociais. Aqui eu sugeri da troca, é uma delas. Pensar a cooperação. O mundo do futuro, o planeta do futuro, a humanidade do futuro será uma humanidade que irá cooperar. Junto disso, eu queria também propor um outro livro chamado Economia Donut, do qual o André Trigueiro falou muito desse livro. Eu esqueci o nome agora da autora do livro. Carol, acho que pode me ajudar. Esqueci o nome dela, mas, se eu não me engano, em Berlim, eles estão adotando a proposta dessa mulher, da Economia Donut. Tem toda uma explicação dela de como a economia pode não separar mais as pessoas, ou seja, incluir as pessoas, de como a economia não pode ser mais importante do que a humanidade. Kate Raworth. Eita, não sei falar esse nome não. Carol, fala mais alto. Kate Raworth. Obrigado, meu amor. Gente, bom, isso é o que eu queria falar com vocês. Eu queria pedir encarecidamente que a gente pense no nosso modo de vida. Os budistas também são categóricos ao falar que parte do caminho do meio, parte do caminho óctuplo proposto por Siddhartha Gautama, o Buda, parte desse caminho, que são 8 passos hábeis para a iluminação. Um deles é você pensar no seu meio de vida, na sua forma, que profissão eu tenho. A minha profissão, ela está contribuindo para a violência, para a tristeza, para o sofrimento, para a dor de algum ser senciente? Se sim, é bom repensar o que a gente realmente quer da vida, porque não estamos separados. Uma hora a conta chega, e essa pandemia é um exemplo disso. Uma hora a conta vai chegar para a gente. Tem uma parábola que é conhecida, corrente entre os povos originários na Amazônia, que é
a parábola da queda do céu. Inclusive tem um livro do Davi Copenaua chamado A Queda do Céu. E ele conta essa parábola, que é o seguinte, inclusive a introdução desse livro é do... Ai, meu Deus. Eduardo Viveiro de Castro, um grande antropólogo brasileiro. Bom, o que acontece? É corrente na Amazônia uma parábola que é do ser humano, né? O povo branco e o povo indígena, e esses dois povos estavam diante deles, eu vou contar do meu jeito, tá? Diante deles a possibilidade de escolha de duas tecnologias diferentes, distintas. O povo branco escolheu a tecnologia que gerou as cidades, escolheu pela tecnologia, e tecnologia lê-se algo invisível, um conhecimento, tá? O povo branco escolheu a tecnologia que inventou as armas, as bombas, os carros, as cidades, as estradas, o cimento, o petróleo. O povo branco escolheu essa tecnologia. O povo indígena escolheu a tecnologia e estava apresentado diante desses dois povos uma arma de fogo, como a tecnologia, e um arco e flecha. O povo indígena escolheu a tecnologia do arco e flecha. Ao redor do arco e flecha tem toda uma cultura, um conhecimento e uma história. Ao redor da arma de fogo... Pausou. Voltou. Voltou, gente? Tô aqui. Tá todo mundo aí? Não, ok. Tá me vendo, Carol? Tá tudo bem? Tá congelado. Tá congelado? Vou esperar aqui para ver se retorna um pouquinho. Tá o som, mas você tá congelado a imagem. Eita. Bom, só para terminar de falar. Então, o que acontece? A escolha do povo branco pela arma de fogo e pela tecnologia que fazia parte daquele utensílio fará como resultado com que o céu caia sobre a cabeça de todos nós. Esse será o preço e o resultado pela escolha daquela tecnologia. E o preço e o resultado pela escolha da tecnologia do arco e flecha, pelos povos originários, é de que eles sobreviverão à queda do céu. Bom, com essa ideia, eu quero deixar aqui pra gente uma proposta, quero deixar aqui pra gente uma inquietação, uma provocação. Pensem, repensem a forma como nós, humanidade, estamos escolhendo onde queremos trabalhar, com o que queremos trabalhar e o que queremos fazer no mundo, porque tudo o que fizermos, todas as sementes que plantarmos, sejam elas positivas ou negativas, vão nascer, inevitavelmente. E isso é karma. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui, pronto para responder. Que horas são, Limo? Faltam 2 minutos. Temos 2 minutos. Tem alguma pergunta? Eu tive que entrar e sair de novo. Então o Carol não vai ver. Bom, gente. Mas não tem tempo. Maíra, minha amada professora de Cabala. Saudade, teacher. Beijo enorme. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no meu canal do YouTube, Fábio Henriques. Se inscrevam lá, por favor, curtam. E é isso, gente. Um beijo grande, tudo de bom para vocês. Dedico essa live a todos os seres sencientes, que todos possam se ver longe do sofrimento e de suas causas. Bênçãos e maravilhas para todos nós. Cura para a humanidade. Até!